Vivemos em um mundo que se tornou completamente viciado na urgência e no imediatismo. A sociedade moderna exige colheitas instantâneas, respostas na hora e fórmulas mágicas para alcançar o sucesso do dia para a noite. Existe uma ansiedade generalizada que aperta o peito das pessoas, fazendo com que percam o sono, rolando na cama enquanto tentam desesperadamente adivinhar e controlar o futuro que ainda nem chegou. Há uma frustração secreta, uma sensação sufocante de que a vida está travada, de que os outros estão avançando rápido demais e de que as coisas não estão acontecendo na velocidade que foram planejadas. Mas o universo simplesmente não opera na urgência caótica do relógio humano. Ele opera em uma perfeição inabalável, em ciclos e estações que não podem ser apressados, forçados ou subornados. Foi exatamente por isso que, há milhares de anos, a sabedoria milenar registrou no livro de Eclesiastes uma verdade que sobreviveu ao teste dos séculos. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Essas palavras não foram escritas para fazer as pessoas se conformarem com uma vida medíocre, nem para justificar a preguiça e a falta de atitude. Pelo contrário, elas existem para libertar a mente humana da pressa que paralisa a execução e destrói a paz interior. Quando se entende de verdade que existe uma estação exata para cada evento da vida, a luta inútil e desgastante contra o processo natural chega ao fim. A energia que antes era desperdiçada com o desespero passa a ser investida com foco absoluto no trabalho diário. A natureza ensina isso de forma silenciosa e impecável. A semente de uma árvore gigantesca e resistente leva anos crescendo na escuridão fria, debaixo da terra, criando raízes profundas antes mesmo de mostrar a primeira e frágil folha na superfície. Em contrapartida, uma erva daninha cresce em poucos dias, chamando atenção rapidamente, apenas para ser arrancada com facilidade pela primeira ventania forte que passa. O sucesso apressado e sem raiz é exatamente como a erva daninha. A pressa é, sem sombra de dúvidas, o maior inimigo da preparação verdadeira. Napoleon Hill, ao dedicar a sua vida inteira a estudar as mentes mais brilhantes e vitoriosas da história, percebeu que nenhuma grande conquista se materializa ou se sustenta de pé sem um longo período de maturação oculta. Ele chamou esse processo de fé aplicada e paciência persistente. A verdadeira fé não significa cruzar os braços, sentar no sofá e apenas acreditar que o resultado vai cair do céu em um passe de mágica. A fé inabalável é fazer o trabalho duro, exaustivo e repetitivo todos os dias, confiando de olhos fechados no tempo exato em que a colheita virá. Se um sucesso financeiro gigantesco ou uma posição de muito poder for entregue nas mãos de alguém antes que a sua estrutura mental, moral e emocional esteja plenamente preparada, esse sucesso não será uma bênção, será um peso brutal que vai esmagar a pessoa em pouco tempo. A imaturidade não consegue suportar o peso e as exigências de uma grande vitória. O texto sagrado afirma com clareza inquestionável que há tempo de plantar e tempo de colher. Essa é a regra de ouro do crescimento. Mas o que se observa constantemente são pessoas adoecendo porque querem inverter essa ordem natural a todo custo. Elas querem a glória da colheita a qualquer preço, sonham acordadas com os frutos financeiros, com a paz dentro de casa, com o aplauso na carreira, mas fogem covardemente do silêncio, da sujeira, do cansaço extremo e da solidão que a fase do plantio exige obrigatoriamente. Plantar não é confortável, não é bonito e não rende aplausos imediatos. Exige abandonar as desculpas e colocar as mãos na terra dura e implacável da realidade. Exige pegar a semente do desejo mais forte, aquilo que Hill definiu como o propósito principal e bem definido, e enterrar na rotina de trabalho diário, tendo a audácia e a disciplina de continuar regando esse sonho mesmo quando os olhos humanos ainda não veem absolutamente nada brotar. É exatamente no escuro e no silêncio pesado da dificuldade que o milagre do crescimento invisível acontece. Enquanto a mente fraca duvida, reclama e a pessoa acha que todo o seu esforço não está servindo para nada, a raiz do seu caráter e das suas habilidades está descendo cada vez mais fundo, quebrando as pedras da ignorância
e da limitação. Apenas um propósito muito claro, que queima como um fogo incontrolável dentro da mente, é capaz de manter alguém focado em continuar regando o campo durante a longa e seca estação da espera. Sem esse desejo ardente, o terreno é abandonado na primeira semana de seca. Muitas vezes, ao olhar para o terreno da própria vida no momento presente, a única coisa que se consegue enxergar é um cenário desolador que parece não ter nenhum futuro. As contas se acumulam em cima da mesa, os projetos estagnam, as relações se desgastam em atritos bobos e todo o esforço parece ser depositado em um solo estéril. Levados por essa visão limitada pela dor e pelo cansaço físico, a vontade de jogar tudo para o alto, virar as costas e desistir se torna quase insuportável. Mas a grande e unânime lição dos maiores realizadores da história é que a semente que foi plantada com integridade nunca deve ser abandonada no meio do caminho. Não existe fracasso definitivo para o homem ou para a mulher que continua agindo de acordo com princípios honestos e foco inabalável. O que a sociedade apressada chama de um fracasso terrível e vergonhoso é apenas uma derrota temporária. É o inverno gelado da vida, uma estação severa e necessária que chega batendo forte na porta para avisar que a estratégia estava equivocada, que as escolhas precisavam ser reavaliadas, ou que o orgulho e a arrogância precisavam ser quebrados violentamente para dar lugar à humildade de reaprender a lição. Existe um princípio libertador ensinado por Hill que se alinha de forma magistral com a sabedoria de Eclesiastes. Dentro de toda a adversidade severa, de toda dor profunda e de toda porta de ferro que se fecha brutalmente na sua cara, existe uma semente escondida de um benefício equivalente, ou até mesmo infinitamente maior. Quando uma oportunidade aparente é tirada do seu caminho, não é um sinal de que a vida acabou. Muitas vezes, é apenas o processo natural fechando um corredor apertado demais que não conseguiria comportar o tamanho colossal do destino que está sendo forjado nos bastidores para você. A sabedoria milenar de Eclesiastes também ensina de forma poética e dura que há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de ficar de luto e tempo de dançar. As lágrimas salgadas de frustração, as noites em claro encarando o escuro do quarto e a dor aguda dos erros cometidos no passado não são punições cruéis de um universo vingativo. Tudo isso possui uma utilidade vital. A dor extrema age como uma lente corretiva que limpa a visão embaçada pelas ilusões, forçando a pessoa a enxergar com clareza o que realmente importa e a parar de investir a sua preciosa energia vital em coisas e pessoas rasas. A dor que se enfrenta no caminho da evolução não é um castigo para humilhar, é um treinamento mental e emocional de forças especiais. A mente humana necessita da resistência pesada gerada pelos problemas para conseguir romper as antigas barreiras do medo e se expandir para suportar novas responsabilidades. Quando a estação do choro, das perdas e da restrição severa chega, ela tem o poder único de forjar uma armadura indestrutível no caráter humano. Pessoas que alcançam posições de destaque de forma muito rápida e fácil, herdando o sucesso sem passar pela dor do amadurecimento, do suor e da perda, quase sempre destroem tudo com a mesma facilidade. Elas são devoradas pelos próprios vícios e pela vaidade tóxica, pura e simplesmente porque não desenvolveram a disciplina interna e o calo emocional para segurar o peso da pressão. A estação do pranto cumpre uma função de lapidação insubstituível. Ela ensina a maior das virtudes, a resiliência. Depois que a lição mais dolorosa é finalmente assimilada e o indivíduo se levanta mais forte, a estação obrigatoriamente muda. Mas essa nova e ensolarada estação de riso, de dança e de colheita abundante só se torna uma realidade concreta e palpável na vida daqueles que se recusam, com todas as suas forças, a continuar deitados no chão, sentindo pena de si mesmos e apontando o dedo para culpar o mundo pelas suas dificuldades passageiras. O simples ato de levantar do chão poeirento da derrota exige uma clareza mental que a enorme maioria das pessoas não possui. O texto milenar continua a sua instrução implacável, afirmando que há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar.
Essa é uma das verdades mais difíceis de serem engolidas pela natureza humana, que é profundamente apegada ao que é familiar e conhecido. A vida de qualquer indivíduo que deseja sair da mediocridade e alcançar o topo precisa passar por uma grande e dolorosa faxina emocional e social. Muitas vezes, o que impede uma pessoa de avançar e conquistar os seus maiores objetivos não é a falta de capacidade intelectual, não é a falta de dinheiro no início da jornada e muito menos a falta de força de vontade. O verdadeiro peso de chumbo que afunda o barco do sucesso é a insistência teimosa em carregar pedras que já deveriam ter sido espalhadas e jogadas fora há muito tempo. Essas pedras pesadas são os relacionamentos tóxicos, as amizades que só sabem falar de desgraça, os sócios que não têm a mesma visão de futuro e os hábitos antigos que confortam o corpo, mas destroem completamente a mente. Napoleon Hill dedicou capítulos inteiros de sua obra para alertar sobre o perigo mortal das influências negativas e a importância vital de construir o que ele chamou de mente mestra. O princípio da mente mestra nada mais é do que entender perfeitamente o tempo de ajuntar as pedras certas e de abraçar as pessoas corretas. Ninguém, por mais inteligente e trabalhador que seja, consegue erguer um império sozinho e isolado do mundo. O sucesso extraordinário exige a aliança com mentes que vibram na mesma sintonia de ambição, de ética e de foco em soluções. Mas, para que essas novas e poderosas alianças entrem na sua vida, o tempo de afastar-se precisa ser rigorosamente respeitado. É fisicamente impossível abraçar um novo nível de prosperidade se as mãos ainda estiverem ocupadas segurando firmemente as pessoas e as situações que pertencem a um passado de fracassos. Afastar-se não é um ato de crueldade, falta de amor ou arrogância, é um instinto básico de sobrevivência espiritual e mental. Se o ambiente ao redor é composto por pessoas que zombam dos grandes sonhos e que se conformam com a falta de dinheiro e de propósito, o cérebro humano, programado para pertencer ao grupo, vai acabar imitando e aceitando essa mesma vida pequena como o padrão normal. Portanto, a coragem de dizer não, de cortar os laços que puxam para o fundo e de limpar o terreno é o primeiro passo prático e inegociável na construção de qualquer destino grandioso. O Manual da Sabedoria Humana também aponta com clareza que existe um tempo de buscar e um tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora. O medo paralisante de perder é o que mantém a gigantesca maioria da humanidade acorrentada a empregos que sugam a alma, a negócios que já faliram emocionalmente há anos e a rotinas que não trazem nenhuma gota de satisfação real. Existe uma falsa sensação de segurança naquilo que já se possui, mesmo que o que se possua seja ruim, doente e insuficiente. A mente humana cria armadilhas sofisticadas para convencer o corpo de que é melhor sofrer no cenário conhecido do que arriscar e buscar algo totalmente novo no terreno desconhecido. No entanto, a lei inquebrável do sucesso exige que se tenha a bravura de abrir mão do que é apenas bom para poder agarrar o que é excelente. O tempo de perder não significa fracasso financeiro ou ruína total. Significa a sabedoria estratégica de fechar um ciclo que já não dá mais frutos. Significa entender que um projeto que sugou anos de energia, sem dar nenhum retorno, precisa ser encerrado com frieza, sem nenhum apego emocional. O apego cego aos erros do passado tapa os olhos para as grandes oportunidades que estão passando na frente no tempo presente. A riqueza, a paz e a realização fluem de forma natural e abundante para as mentes que estão com o espaço limpo e preparadas para recebê-las. Se a mente e a rotina diária estão completamente entulhadas com o lixo do passado, com métodos de trabalho ultrapassados e com o medo constante de que falte dinheiro, não sobra um único centímetro de espaço para a criatividade e para a chegada de coisas novas. Jogar fora exige uma mentalidade de abundância, a certeza absoluta e inabalável de que o universo não é um lugar onde tudo acaba rápido, onde se você perder uma chance, nunca mais terá outra na vida. Aquele que domina as leis do sucesso sabe que jogar fora um plano que falhou é apenas a limpeza necessária na mesa de trabalho para poder desenhar, com mais experiência e inteligência, o plano que finalmente vai dar certo. O conhecimento especializado, que é um dos maiores pilares de Hill,
só pode ser adquirido quando a pessoa tem a humildade de jogar fora o orgulho, de achar que já sabe tudo, de esvaziar a cabeça do próprio ego e de admitir que precisa voltar a estudar. O tempo de buscar é a estação da leitura profunda, da observação atenta e do aperfeiçoamento duro das próprias habilidades. É o momento exato em que se para de reclamar que a economia está difícil e se começa a buscar febrilmente as competências precisas que o mercado mais procura e valoriza. O sábio também registrou com exatidão cirúrgica que há tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. Cada palavra que sai da boca de um ser humano é uma semente invisível que cai no solo da própria mente e na mente das pessoas que estão ouvindo. O tempo de calar é, com toda a certeza, a estação mais ignorada e violentada pela sociedade barulhenta de hoje. As pessoas sentem uma necessidade desesperada e ansiosa de provar que estão certas nas redes sociais, de contar os seus grandes planos de sucesso antes da hora, de rebater críticas de pessoas que não construíram nada e de fazer muito barulho para chamar a atenção. Mas os maiores estrategistas e os grandes construtores de impérios conhecem o poder ensurdecedor e intimidador do silêncio absoluto. Falar sobre um projeto vital antes que ele esteja sólido e blindado no papel e na prática é a maneira mais rápida de rasgar a própria energia e de convidar a inveja alheia para destruir a plantação antes mesmo que ela cresça. A energia preciosa, que deveria ser usada na execução silenciosa e pesada do trabalho, é jogada no lixo com discursos vazios e na tentativa inútil de convencer pessoas que não querem ser convencidas. O tempo de calar é a fase do planejamento que ninguém vê. É o momento em que a boca se fecha hermeticamente e apenas as mãos trabalham, tijolo por tijolo, na construção cega do objetivo principal. O silêncio preserva a bateria mental, aumenta o foco de maneira assustadora e cria um escudo de proteção impenetrável ao redor da mente. Somente depois que a fundação está completamente cimentada, que o caráter foi provado no fogo ardente das dificuldades reais e que os resultados concretos começam a aparecer e gritar por si mesmos, é que chega o verdadeiro e merecido tempo de falar. E quando esse tempo finalmente desponta no horizonte, a fala não é mais feita de promessas soltas de quem quer apenas arrancar palmas da plateia. A fala se torna o rugido de autoridade autêntica de quem desceu para a arena da vida, sangrou e venceu a guerra. Os líderes de maior sucesso na história eram sempre homens e mulheres de pouquíssimas palavras, mas de ação massiva, constante e assustadora. Eles costuravam as suas alianças estratégicas no mais absoluto silêncio, rasgavam as suas antigas limitações sem fazer alarde para ninguém e só abriam a boca para dar comandos precisos ou para ensinar aquilo que já haviam dominado na força da repetição diária. A costura exige muita paciência, exige o olho fixo na agulha para não ferir a própria mão, exige unir pedaços que parecem totalmente soltos e sem sentido para formar uma vestimenta completa, firme e resistente. A jornada rumo à liberdade real é exatamente como o ato físico de costurar. São milhares de pequenos hábitos diários somados, milhares de decisões corretas tomadas no escuro do anonimato, milhares de portas fechadas para as tentações fáceis, que lentamente vão sendo unidos pelo fio inquebrável da disciplina para formar o tecido grosso e indestrutível de uma vida fora da curva. A sabedoria milenar de Eclesiastes caminha para o seu final com a lição mais intensa e decisiva de todas, afirmando que há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Para a mente destreinada, a palavra ódio soa apenas como um sentimento destrutivo e totalmente negativo, uma emoção irracional que deve ser evitada a todo custo e apagada do coração. No entanto, quando se analisa friamente as maiores transformações da história e a virada de chave nas vidas das pessoas mais bem-sucedidas do mundo, percebe-se rapidamente que um nível gigantesco e saudável de indignação é um requisito absolutamente obrigatório para impulsionar qualquer mudança verdadeira. O tempo de odiar ensinado pelo texto milenar não tem absolutamente nenhuma relação com desejar o mal a outras pessoas ou com carregar rancor e amargura no peito. Trata-se do ódio profundo, visceral e inegociável contra a própria mediocridade.
É o exato momento de ruptura, em que o indivíduo olha com honestidade brutal para a vida que tem levado, para as contas acumuladas que tiram o seu sono, para a humilhação de não poder dar o melhor para a sua família e para a montanha de sonhos que foram engavetados pelo medo, e sente uma aversão tão insuportável por essa dura realidade que bate na mesa e decide de uma vez por todas que nunca mais vai aceitar viver daquele jeito. Napoleon Hill, ao entrevistar os homens mais ricos e influentes de sua época, descobriu que o desejo ardente, que é o ponto de ignição de toda a riqueza e de todo o sucesso, nasce quase sempre exatamente dessa forte indignação. As maiores fortunas, os maiores impérios e as mais belas histórias de superação sempre começaram no segundo em que alguém declarou guerra total contra a pobreza, contra a preguiça e contra o hábito terrível de inventar desculpas para os próprios fracassos. O tempo de guerra é a fase inevitável da ação agressiva, focada e ininterrupta em direção ao seu objetivo principal. É a rotina exaustiva de levantar da cama muito mais cedo, quando o corpo implora por mais 15 minutos de sono, de mergulhar a cara nos livros e aprender novas habilidades quando os amigos estão perdendo o final de semana inteiro em diversões vazias, de guardar dinheiro e investir de forma inteligente quando a vontade cega de consumir tenta buscar um falso alívio passageiro. A jornada para a grandeza exige que a pessoa se torne um guerreiro frio e implacável na defesa do seu próprio propósito. A mente humana é o campo de batalha mais violento que existe, onde pensamentos sorrateiros de derrota, crenças limitantes sobre dinheiro e visões catastróficas sobre o futuro tentam a todo santo dia invadir o território e assumir o controle. Declarar guerra significa não baixar a guarda e não aceitar sequer um pensamento que coloque em dúvida a sua capacidade de vencer. Significa colocar uma barreira de aço na porta do seu cérebro para bloquear imediatamente qualquer influência negativa, seja ela vinda dos noticiários carregados de desgraça, das redes sociais projetadas para viciar e distrair, ou até mesmo das palavras de desânimo de parentes que amam você, mas que não têm a mesma visão de futuro e a mesma coragem que você tem. Aquele que tem medo de comprar essa briga e prefere recuar para a falsa e morna segurança de não fazer nada diferente, acaba sendo devorado lentamente pela passagem do tempo e passa o resto da vida sentado na arquibancada, apenas assistindo aos outros vencerem e reclamando da própria falta de sorte. A verdadeira paz, aquela que traz abundância financeira, saúde blindada e realização espiritual profunda, não é algo que cai do céu de graça. Ela é o troféu final que só é entregue nas mãos dos generais que tiveram a ousadia de enfrentar e vencer a guerra solitária contra a própria inércia. O tempo de amar e o tempo de paz representam, então, a estação máxima da maturidade, da gratidão e da consolidação. É um momento glorioso em que, depois de ter suportado o peso da jornada e rompido todas as barreiras do medo, a pessoa olha para trás e finalmente compreende que até mesmo as noites mais sombrias, as lágrimas derramadas e os problemas que pareciam grandes demais para serem resolvidos foram, na verdade, ferramentas de lapidação fundamentais para forjar a sua nova força. Amar o processo é entender que o sucesso definitivo nunca se resume apenas aos zeros acumulados na conta bancária ou aos carros que podem ser estacionados na garagem, mas sim a transformação da própria identidade. O indivíduo se torna alguém tão valioso, tão resiliente e tão focado que o dinheiro passa a ser apenas uma consequência natural do valor que ele entrega ao mundo. O amor nessa fase de realização manifesta-se no desejo imenso de colocar toda essa experiência a serviço de algo maior, de erguer novos líderes, de gerar empregos justos e de ensinar o mapa da mina para aqueles que ainda estão perdidos no meio do caminho. Os grandes realizadores não constroem fortunas para ficarem isolados em torres de marfim, alimentando o próprio ego. Eles alcançam a verdadeira paz de espírito quando os seus projetos impactam positivamente a sociedade e resolvem problemas reais. A grande chave de ouro que amarra a visão de Eclesiastes com as leis universais do desenvolvimento humano é de uma simplicidade que chega a ser assustadora. O universo possui um ritmo implacável e perfeito. Tentar forçar o nascimento dos frutos antes da hora, no meio do inverno, durante a dura fase do plantio,
só vai gerar frustração profunda e matar a semente da oportunidade. Ficar chorando pelas pedras e projetos que ficaram para trás, na estação em que se deveria estar com os olhos abertos, buscando os novos horizontes, é a receita certa para a cegueira espiritual e financeira. A esmagadora maioria do sofrimento humano prolongado, da ansiedade que adoece o corpo e daquela velha sensação paralisante de estar sempre correndo atrás do vento, nascem unicamente dessa teimosia irracional do ser humano em lutar contra as estações naturais da própria vida. Quando a mente finalmente aceita que é necessário mergulhar de cabeça e viver de forma intensa o propósito oculto de cada fase, o cenário muda por completo. Se a realidade atual exige que seja o tempo de plantar no silêncio, então a regra é trabalhar mais duro do que nunca, calar a boca e não exigir palmas antecipadas. Se o cenário forçou a chegada do tempo de guerra, a regra é apertar os dentes, levantar o escudo e não recuar nenhum único passo diante da dificuldade. O sucesso não é um bilhete de loteria. Ele é a consequência matemática e inevitável para aqueles que aprenderam a trabalhar no ritmo das estações, alinhando atitude mental positiva com ação ininterrupta. A vida não tem rascunho e o ponteiro do relógio avança sem pedir licença. Entender o momento presente, vigiar os próprios pensamentos, dominar o medo e agir de forma massiva não é um projeto para ser iniciado amanhã, no mês que vem ou quando as condições ficarem perfeitas. O único tempo que existe, o tempo soberano em que os destinos reais são alterados de uma vez por todas, é o agora. Se quer continuar recebendo conteúdos como esse, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Na descrição, existem links de livros que o ajudarão a continuar evoluindo. Nos vemos no topo.